Salve, salve Universo Narrado! No vídeo de hoje eu quero te ensinar uma técnica para resolver um problema bem clássico de trigonometria. De quebradinha a gente vai acabar demonstrando a relação fundamental da trigonometria e desenvolvendo nosso intelecto, né? Ficando mais inteligente, que é o nosso propósito aqui no Universo Narrado. Se liga aí, um problema muito comum de trigonometria é algo nesse formato aqui. Te dá o seno de um ângulo e te pergunta, por exemplo, qual é o cosseno desse ângulo, ou qual que é, por exemplo, a tangente desse ângulo. Então eu te informei lá, seno de x é igual a 1/3. Quanto vale o cosseno de x? Uma coisa que você pode fazer é relembrar da definição de seno e cosseno que nasce lá dentro de um triângulo retângulo. Seno e cosseno, cara, é um negócio assim, cara, é um trem animal, cara, que de uma profundidade, de uma complexidade muito grande, mas que nasce de um jeito muito simples lá dentro de um triângulozinho retângulo. Depois ele acaba transcendendo em muito o triângulo retângulo, mas vamos voltar para ele, vamos voltar às origens. O que você sabe, cara? Se você pegar um triângulo retângulo que tem um ângulo reto de 90 graus, a definição de seno, ela começa aqui dentro desse cara, ela é dada pelo quê? Então eu tenho um ângulo x aqui. O seno de x é igual à razão entre o cateto oposto ao lado x e a hipotenusa desse triângulo, B sobre A. Aí, tipo assim, o que você pode fazer é construir um triângulo que vai te auxiliar a resolver esse problema, um triângulo que seja retângulo. Então você sabe que o seu ângulo, ele é tal que o seno vale 1/3. Beleza, se o seno dele vale 1/3, então basta, por exemplo, eu escolher o B igual a 1, beleza? E o A igual a 3. Porque se o B for 1 e o A for 3, pronto, o seno de x, cateto oposto, 1 sobre hipotenusa, 3. Deu certo. Então eu já construí um triângulo no qual o ângulo x está lá dentro. Beleza? Ou pelo menos assim, um representante daquele cara, né? Porque existem infinitos ângulos cujo seno vale 1/3. Não vou entrar muito nesse detalhe agora não. Vamos imaginar que a gente está olhando para um representante dessa família de ângulos cujo seno vale 1/3. Pode ser? Beleza, então eu tenho aqui um triângulo. O que você sabe? Existe uma parada que essa aí você tem amanhã, que é o Teorema de Pitágoras. Se você aplicar o Teorema de Pitágoras aqui, você consegue descobrir o terceiro lado desse triângulo. E já está aqui o ângulo, cujo seno vale 1/3. E se você tiver os três lados desse triângulo, morreu. Você sabe achar seno, tangente, cosseno, qualquer coisa. Ah, tá. Então a ideia é construir esse triângulo para, através dele, você achar todos os lados dele, no caso o terceiro lado, e a partir disso você constrói o restante. Então vamos lá, o que a gente vai escrever aqui? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem são os quadrados dos catetos? 1 ao quadrado mais c ao quadrado. Beleza, quanto que vai dar o seu c nesse caso? Vai ser 3 ao quadrado, 9. 9 menos 1, 8. Então, o c ao quadrado é igual a 8. 8 no caso, posso escrever assim, ó, 4 vezes 2. Vou ter que tirar a raiz quadrada dos dois lados para eu isolar o c. Então, o c vai ser raiz de 4 vezes raiz de 2. Ou raiz de 4 vezes 2, né? Mas a raiz do produto é o produto das raízes. Eu posso quebrar essa operação assim numa boa. Raiz de 4 a gente sabe que é 2. Pronto, o c vale 2 raiz de 2. Se o c vale 2 raiz de 2, seu problema acabou. Se você quiser o cosseno, quem que é o cosseno de x? Por definição, é a razão entre o cateto adjacente a x, ou seja, c, dividido pela hipotenusa, que era o nosso a. Então agora você já tem os caras todos. O seu c vale 2 raiz de 2, cateto adjacente, e sua hipotenusa, a gente já construiu o triângulo, né, para o seno dar 1/3, é o triângulo de hipotenusa 3. Pronto, tá aí o seu cosseno. 2 raiz de 2 dividido por 3. Sacou a ideia? Então olha que louco, através do Teorema de Pitágoras você consegue resolver isso, tendo só uma noção primitiva do que significa um seno e um cosseno. O que significa não? De quais são as definições. A gente não está discutindo o significado deles aqui não. O significado é algo muito mais profundo que isso. Aqui a gente está só discutindo qual que é a definição dele, né? Se você, inclusive, quiser discutir e entender com profundidade o significado, um bom lugar para fazer isso é lá no Desvendando a Matemática. O link está na descrição, te convido a conhecer. Agora, continuando, avançando um pouco, um jeito de você fazer isso, sem usar esse triângulo retângulo aqui, você já vai fazer um processo em que o triângulo já foi usado, é fazer da seguinte maneira: construir o que a gente chama de relação fundamental da trigonometria. Olha que doido, mais uma vez, definição de seno, cateto oposto, B, dividido pela hipotenusa, A. Definição de novo de cosseno, cateto adjacente, C, dividido pela hipotenusa, A. C, dividido por A. Pode ser? Beleza, tá aí, definição.
O que você pode fazer? Cara, eu posso escolher um valor para essa hipotenusa. Isso aqui vale para qualquer triângulo retângulo, tá? Essas definições eu coloquei. Vale em particular para um triângulo retângulo cuja hipotenusa valha 1. Vale. Ah, tá. Então eu escolhi o A igual a 1. Um triângulo particular, beleza? Um triângulo em que a hipotenusa vale 1. Por quê? Porque no caso B dividido por 1 é o quê? É o próprio B. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Ah, tá. C dividido por 1 é o quê? É o próprio C. Então agora o que aconteceu, cara? Esse tamanho aqui, esse cateto do triângulo, que é o B, ele é a medida do próprio seno desse ângulo. Então esse tamanho aqui, ele é igual ao seno de x. E esse tamanho aqui, que é o C, como a gente está vendo, o C, o valor dele é exatamente igual ao valor do cosseno daquele ângulo. Então, o cateto adjacente aqui do triângulo passa a ser cosseno de x. E agora, se você aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo, o que você sabe? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem que é o quadrado da hipotenusa? 1 ao quadrado. Tá aqui, 1 ao quadrado. E os seus catetos, no caso, é o próprio seno e o próprio cosseno de x. Então, tá aqui, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Como eu disse, isso é o que a gente chama de relação fundamental da trigonometria. A soma do quadrado de um seno mais o quadrado do cosseno desse mesmo ângulo tem sempre que dar 1. Na verdade, isso aqui provaria para ângulos que estão num triângulo retângulo. Mas, na verdade, se a gente aprofundar um pouquinho na discussão, eu não vou fazer isso aqui, a gente consegue provar sem muita dificuldade que vale para qualquer ângulo, mesmo que ele não esteja num triângulo retângulo, um ângulo de 217 graus. O seno ao quadrado de 217 mais o cosseno ao quadrado de 217 sempre tem que dar 1. Então, se você quiser usar isso, você nem precisa construir aquele triângulo retângulo auxiliar. Por quê? Porque você já está usando um resultado em que o teorema de Pitágoras ele já foi utilizado, já foi se construído um triângulo auxiliar para relacionar seno e cosseno. E se você quiser partir daqui, qual que é o seu problema? O seno vale 1/3. Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado tem que ser igual a 1. Daqui você vai achar que o seu cosseno ao quadrado é igual a 1 menos 1/9. 1 menos 1/9, que no caso vem ser o quê? O que é 1? 1 é 9 sobre 9. Ah, tá. 9 sobre 9 menos 1 sobre 9. Posso colocar todo mundo aqui no mesmo denominador. É 9 menos 1, que é 8. 8 sobre 9. Tira a raiz quadrada desse negócio aí, beleza? Raiz de 9, 3. Raiz de 8, já usamos isso aqui. Raiz de 8 dá 2 raiz de 2. E aí a resposta é exatamente a mesma, como tinha que ser, já que a matemática é uma coisa só. Cosseno, 2 raiz de 2 sobre 3. Aqui você poderia ter mais ou menos, né? A gente poderia entrar numa discussão sobre ter mais soluções, mas a gente teria que adentrar um pouco no ciclo trigonométrico para entender um pouquinho sobre arcos côncavos e tal, e não é muito o objetivo do vídeo aqui. O objetivo é te mostrar uma técnica para resolver um tipo de problema particular da trigonometria e de quebradinha te mostrar a relação fundamental da trigonometria, uma das coisas mais importantes na matemática. Curtiu o vídeo? Se sim, me fala o que você achou aí, por favor, deixa a sua sugestão de tema para um próximo e a gente se encontra numa próxima. Valeu e até mais!